Eu vou mostrar para vocês um texto que eu encontrei no site Super Curioso, falando sobre estoicismo, e fazer as devidas críticas em cima desse texto. Acompanhe comigo, vamos assistir esse vídeo e conhecer o texto. Olá pessoal, eu sou o Breno Lucano, pesquisador de filosofia estoica já há uns 20 anos. E hoje eu vou mostrar para vocês um texto que eu encontrei no site Super Curioso sobre estoicismo, para que nós possamos fazer algumas análises críticas em cima desse texto. Antes, contudo, peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, para que vocês tenham sempre noção do conteúdo que nós estamos produzindo. E mais uma coisa, também não deixe de conhecer um site, se você se interessa por marketing digital, não deixe de conhecer um site que nós criamos, que é o lucrandocominternet.com.br. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Para você que se interessa sobre marketing digital, para aprender a criar site, aprender a fazer várias coisas, né? Trabalhar com designer gráfico, por exemplo, e que é bem legal. Não deixe a oportunidade passar. Vamos então ao vídeo ver o que diz o site Super Curioso. Então, pessoal, esse aqui é o site com uma matéria que saiu. É o Mega Curioso. De vez em quando a gente vê matéria deles publicado por aí. E esse artigo foi publicado no início do ano, fevereiro de 2022. Ele fala: o que o estoicismo diz sobre os males da vida? Naquela época a gente ainda estava sendo vacinado e tal, ainda tinha alguns casos de Covid, mas tem muitas reflexões em função da época do Covid ainda. Mas vale a pena ler o texto, que é bem introdutório. Imagina o seguinte: você está andando pela rua e encontra um cachorro abandonado. Então, decide levá-lo para sua casa, dá água, comida e uma cama para o cão. E mesmo assim, quando você tenta fazer um carinho nele, ele morde. Você sente dor, vê sangue na sua mão. Nesse cenário, existem infinitas possibilidades de reações. Uma delas é revidar a agressão, talvez batendo no cachorro, que geralmente se faz, né? Outra é você se fixar e se deixar levar por uma profunda mágoa, pois o animal demonstrou ingratidão contigo quando você só deu amor a ele. Contudo, uma das possibilidades é buscar ser racional. A racionalidade é o ponto motriz do estoicismo, e não só do estoicismo, de toda a filosofia antiga. É impossível pensarmos em filosofia antiga sem a racionalidade. O que vai diferenciar entre uma escola e outra da antiguidade é o modo com que essa racionalidade será entendida e a abrangência dessa racionalidade. Ela pode ser, por exemplo, levada ao extremo, como o estoicismo, ou pode ser levando em consideração a moderação, articulando as paixões com a racionalidade, como em Platão, por exemplo. Platão nunca falou que o homem tem que banir as paixões, como mais ou menos o estoicismo, né? O estoicismo, na verdade, ele fala em moderar a paixão, não em banir. Mas a questão da moderação ela é mais explícita em Platão. É provável que a terceira reação seja de um estoico. Eu acho que eu até pulei aqui, né? Contudo, uma das possibilidades é buscar ser racional, né, que eu acabei de ler, entendendo que há uma gigantesca distância entre a capacidade cognitiva de um cão e de um homem, e que aquele animal só agiu por instinto e medo. Então, sendo assim, é provável que a terceira reação seja a de um estoico. Alguém que entendeu que ter uma postura mais racional sobre a vida pode retirar o fardo de existir. Então ele vai começar a falar um pouquinho sobre o estoicismo, né? Na Grécia Antiga, um grupo de filósofos definiu que uma pessoa feliz era aquela que não se abalava diante dos reveses da vida. Beleza. Segundo eles, existe um fluxo natural de acontecimentos cotidianos, seja bons, sejam ruins, que é a questão da natureza. Seguir a natureza significa entender o fluxo natural dos acontecimentos. Seguir a natureza significa
se submeter a physis. A physis, aquela palavrinha em grego, que você pode traduzir em latim para natura, em português natureza. Ou seja, seguir o que existe racional na natureza. Na medida que você se acopla à racionalidade da própria natureza, você se acopla ao bem viver. É muito parecido com o que os orientais vão dizer, o lance do taoísmo, né? Uma vida em harmonia com a natureza. Diante deles, dos estoicos, nos resta ter uma atitude prática e racional. Se conseguirmos isso, teremos uma vida boa. É claro que não se trata de algo fácil. Nossas emoções são parte do que somos, e cientistas de diversas áreas buscam entendê-la. Existe na verdade, isso aqui é até uma característica da ciência atual, de tentar racionalizar, inclusive, a emoção. Mas, na verdade, os estoicos já faziam isso. Os estoicos diziam que as emoções são razões que perderam a razão. Ou seja, os cientistas da época, os estoicos, os filósofos, os intelectuais, eles buscavam cientificar, inclusive um campo que a priori não é científico, que ele é subjetivo, que é o mundo mental. O mundo mental para os estoicos, ele é racionalizado também. Ou seja, o que causa o mal agir para os estoicos é um logos a logos. É um logos, é uma razão que está para fora, para além da razão. É uma razão irracional. É interessante isso. Mesmo assim, voltando ao exemplo inicial do texto, qual seja a atitude prática para lidar com a mordida do cão adotada? Provavelmente lavar o ferimento e ir para uma vacina antirrábica. Chutar o cão não resolveria o problema, certo? E aí ele vai começar a articular estoicismo e cristianismo, que, aliás, é uma confusão que muita gente faz. Que achar que o logos estoico é o mesmo logos que falou São João no Evangelho de João, né? E tudo era logos. O logos que ele se refere não é o logos estoico. O logos cristão é diferente do logos estoico. É claro que ele serviu de base, mas são estruturas metafísicas diferentes. Se você achou esse comportamento semelhante aos conselhos dados por Cristo e seus discípulos, saiba que há uma razão para isso. O estoicismo pode ter influenciado o cristianismo, pois os primeiros cristãos surgiram no período greco-romano, sugestionados pela cultura da época. Houve alguma influência, sim. Entretanto, eu sou daqueles que acredita que havia uma influência maior no cinismo no cristianismo do que o estoicismo. Do meu ponto de vista, e também de outros estudiosos, é que o cinismo influenciou mais do que o estoicismo na estruturação do cristianismo. Ou seja, existe algo mais cínico do que o estoico dentro do cristianismo. Aliás, outras religiões, como o budismo, também têm semelhanças com ensinamentos estoicos. Como eu falei anteriormente, por exemplo, do taoísmo, né? Viver em consonância com a natureza, em harmonia com a natureza, evitar os excessos. Tudo isso, na verdade, também é oriental. Buda já dizia para vocês evitar os excessos. Aristóteles também, evitar os extremos. Buscar uma saída racional diante das adversidades e aceitar que algumas coisas são imutáveis não quer dizer ser passivo diante delas. O que o estoicismo prega é que se retire o emocional da equação e se busque compreender os fenômenos cotidianos. Isso aqui é importante, ó. Não quer dizer ser passivo diante delas, porque, de um modo geral, isso é até uma crítica que alguns filósofos atuais, como Paulo Giraldelli, vão fazer, é que o estoicismo ele é instrumentalizado para justificar as desigualdades sociais. O que tem muito sentido realmente na opinião dele. As coisas são assim porque são e não dá para mudar, então se submeta a elas.
se submeta ao mal do mundo, se submeta à desigualdade, se submeta a todas as desgraças que existem por aí. O estoicismo não é isso. Isso é um estoicismo mal compreendido e que é instrumentalizado para justificar realmente as posições conservadoras. O estoicismo é uma outra coisa. Então o texto continua. Por exemplo, diante da pandemia Covid-19, um comportamento passivo seria não se cuidar, já que todo mundo vai pegar o vírus. Na verdade, nosso presidente fez muito isso, né? Um comportamento estoico seria aceitar que a pandemia existe e, diante disso, buscar viver de forma coerente com o momento, usando máscaras, ser vacinado, pois há argumentos lógicos que defendem essas ações. Isso tem muito sentido com o argumento preguiçoso que Crisipo combatia, por exemplo, ele não combatia. Se as coisas vão acontecer dessa forma, então não há nada que você possa fazer, deita numa rede e descansa. Crisipo discordava disso. Ele achava que as coisas vão acontecer dessa ou daquela forma porque existem condicionantes que vão produzir esses efeitos. Se você muda os condicionantes, os efeitos mudam também. Ou seja, o vírus está aí, a pandemia está aí, as desigualdades sociais estão aí, mas se você mudar aquilo que produz a desigualdade, produz a sindemia, produz todas as desgraças da vida, então as condições de vida da população também vão melhorar. O estoicismo vai nessa onda. Tanto é que Crisipo e Zenão discordavam desse argumento, que chamavam de argumento preguiçoso. Sêneca e estoicismo. O filósofo romano Sêneca é um dos nomes mais famosos do estoicismo. Em seu livro sobre a brevidade da vida, que é um livro bem legal e que eu usei na minha monografia da faculdade, o romano filosofa sobre a existência humana. Você pode procurar o livro na internet e ter os conselhos desse pensador que viveu em um mundo tão diferente do nosso, mas ainda assim cheio de situações confusas. Você também pode ver o vídeo animado abaixo, produzido no TED e legendado em português. Não vou rodar, não. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês deem uma olhadinha. Mas é um livro bem legal. Então, aqui nesse artigo super simples, deu para ter uma noção geral do estoicismo e nos traz alguns dados reflexivos para que nós possamos, a partir de agora, começar a aprofundar mais e mais sobre o estoicismo. Antes de nós continuarmos, eu peço para que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Assim vocês vão sempre ter ciência do que a gente está sempre produzindo. Está sempre produzindo coisas por aí. Enquanto com vocês por aí, até a próxima.